noite a todos. É um prazer muito grande estar novamente nesta casa e hoje teremos a oportunidade de, por alguns instantes, falarmos sobre o respeito à crença alheia. Primeiramente, vamos fazer uma leitura de uma mensagem da obra Palavras de Vida Eterna do nosso irmão Chico Xavier. Fé e obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago 2,17. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, a espiritualidade maior que nos inclui e nos assiste nesse momento, possa nos trazer a serenidade, o equilíbrio, a paz, a harmonia e a sabedoria necessárias para os nossos embates do dia a dia. Que neste momento rogamos a Deus que derrame sobre todas as criaturas da terra, encarnados e desencarnados, a tua luz e a tua misericórdia, alcançando a todos nós o equilíbrio, paz e harmonia. Rogamos ainda a Maria, Mãe de Jesus, que juntamente com seus servos possa ir de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem nesse momento, recebam um abraço fraterno e radiações de amor, de carinho, de ternura, a fim de que possam amenizar os seus sofrimentos e que em breve possam ter a oportunidade bendita de estar entre nós novamente. Que assim seja. Então, como nós dissemos, o nosso tema hoje é o respeito à crença alheia. A própria leitura da mensagem Fé e Obras já disse que não adianta nós termos adoração a Deus se nós não trabalharmos em prol do nosso semelhante. Ou seja, fé sem obra de nada vale. Então nós temos que primeiramente trabalhar juntamente com essa nossa fé, demonstrando tudo isso aos nossos semelhantes. E via de regra, como o tema próprio diz, respeito à crença alheia, nós vamos definir primeiramente o que vem a ser religião, que é a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Via de regra, todos nós acreditamos num ser supremo a quem nós devemos obediência e a quem nós sempre adoramos, glorificamos e rogamos também a sua proteção, rogamos as suas benesses. Desta forma, podemos dizer que é uma postura intelectual e moral que resulta da crença que nós professamos. Cada um
professa a crença de acordo com a sua liberdade de consciência que deseja, mas infelizmente a intolerância religiosa ainda é muito grande, porque via de regra os homens têm que a sua religião é a que é a melhor religião e desse jeito lançam anátema às outras crenças, aos outros credos, às outras religiões, e não é dessa forma que nós devemos agir. Toda religião merece o nosso respeito, merece o nosso carinho. A melhor religião, eu sempre costumo dizer, já dizia o próprio Chico, é aquela que nos torna pessoas melhores, é aquela que nos faz homens de bem. Então, se nós praticamos o bem em toda a sua inteireza, é a melhor religião. Não importa se é a religião ortodoxa, se é o Islã, se é o budismo, se é o cristianismo, o catolicismo, a Umbanda, as religiões afro-brasileiras. Então nós temos que respeitar a todos de acordo com aquilo que comungam e professam. Então, primeiramente, a palavra religião, ela é de origem latina. Relegere ou religare. Relegere é reler ou revisitar. Reler ou revisitar o quê? As Santas Escrituras, para que possamos estar sempre atualizados, sempre lembrando dos ensinamentos de Deus, que o Cristo nos trouxe para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, relegere, reler ou revisitar sempre as Santas Escrituras. E temos também religare, que é ligar novamente, voltar a ligar, religar. É aquilo que nos liga ao Criador. Então nós devemos ter sempre alguns instantes dos nossos dias para que possamos, eu já disse isso aqui em outra oportunidade, para que nós possamos ter o nosso alimento espiritual. E de que forma nós fazemos esse alimento espiritual? Orando a Deus, sendo gratos por tudo que temos e por tudo que somos, e agradecendo o dom da vida, a oportunidade bendita da presente reencarnação, do presente momento em que estamos vivendo, pelos nossos familiares, pelo nosso emprego, por tudo. Nós temos que agradecer, que estamos exatamente vivendo o momento que precisamos estar vivendo, seja no seio familiar, seja no seio profissional, seja no seio social. Estamos num círculo em que todos nós precisamos conviver um com o outro. No dia 21 de janeiro é celebrado o Ano das Religiões. E aqui no Brasil, no dia 21 de janeiro, também é comemorado o dia para se lembrar da intolerância religiosa, para que todos possamos viver harmonicamente, respeitando a crença de cada um. Então nós temos o direito à liberdade de crença. Todas as religiões, de modo geral, pregam o amor e o respeito ao semelhante. Então, se nós vivemos dentro desse preceito de respeitar ao nosso semelhante, de praticarmos a lei de amor e de caridade que o Cristo veio nos trazer, e foi o exemplo maior disso, porque morreu crucificado simplesmente para poder nos ensinar o que é o amor verdadeiramente. Então, as diferentes religiões têm a obrigação de exemplificar a paz no comportamento de seus adeptos. E de que jeito que nós vamos fazer isso? Demonstrando a todos aqueles que nos cercam que na nossa religião não é melhor do que a outra, que a nossa religião tem por objetivo a paz no comportamento daqueles que professam aquela religião, que nós respeitamos o nosso semelhante naquilo que ela pregou. Via de regra, nós temos um ditado popular que diz que religião, política e futebol não se discute. Realmente, nós não temos que discutir religião, nós temos que aceitar a religião do outro, nós temos que aceitar o outro de acordo com aquilo que ele professa. Nós temos sim que demonstrar que a nossa religião, aquela que nós professamos, nos torna cada dia seres melhores, diante das atitudes que praticamos com relação ao nosso semelhante. O que foi que Jesus disse? Amai a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu ser, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós realizarmos esses dois preceitos, nós estaremos extirpando por vez do plano terra
o orgulho e o egoísmo, negação da humildade e da caridade, que muitas das vezes faz com que caiamos em tentação, que muitas das vezes faz com que nós percamos o rumo que nos eleva até Deus. Todos nós teremos um dia que subir a escada de Jacó. Todos nós um dia seremos seres angelicais. Uns com maior facilidade, outros com maior atraso, porque todos nós estamos matriculados nesta escola que se chama Plano Terra, para que nós possamos resgatar, sem sombra de dúvida, as nossas provas e expiações daquilo que nós fizemos no passado. Então, qual o melhor antídoto contra a intolerância religiosa? A prática da verdadeira caridade. E como é que nós praticamos a verdadeira caridade? Através da benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então nós temos que ver a bondade em todos os semelhantes, todas as pessoas, por piores que a gente possa acreditar que elas sejam, elas têm o lado bom. Todas as pessoas praticam coisas erradas, como nós também praticamos. Então nós temos que ser indulgentes com as imperfeições alheias, se nós queremos que o nosso próximo seja indulgente com as nossas imperfeições. Porque nós estamos carregados de vaidade, nós estamos carregados de mazelas e a gente só enxerga o telhado do vizinho. Nós temos que passar a olhar para o nosso umbigo, ver diante do nosso egoísmo tudo aquilo que é causa do nosso atraso. Então a prática da verdadeira caridade é isso: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Toda religião que pratique esses preceitos da benevolência, da indulgência e do perdão está tornando os seus adeptos, com certeza, homens de bem, e por isso merece todo o nosso respeito. É a religião que faz o homem se modificar. Então essa é a rota mais segura para a harmonia entre as religiões, qual seja a prática da caridade, o amor ao próximo, o respeito ao próximo e a religião do nosso próximo. Sem essa harmonia, sem esse respeito, nós jamais partiremos para amar o nosso semelhante. Então, amemos-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que quereríamos que nos fosse feito. É o exame de consciência que Santo Agostinho sempre nos pediu, que antes de praticarmos algum fato, algum ato com relação ao nosso próximo, que nós possamos fazer o quê? Um exame de consciência, que nós pensemos: isso que eu vou praticar, eu gostaria que fosse praticado com relação a mim? Se a resposta objetiva for não, for negativa, então também não devo fazer com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Eu gosto que as pessoas teçam injúrias, calúnias, maledicências contra mim? Eu não gosto. Então por que tecer calúnias, maledicências, injúrias contra o meu próximo? Então nós devemos selar os nossos lábios e ouvir mais. Por isso Deus nos concedeu 2 ouvidos e uma boca, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e que possamos selar as nossas bocas a toda maldade e a toda calúnia. Beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Será que isso é o correto? Que eu só possa doar roupas, só possa doar uma cesta básica, que eu só possa fazer uma oração, uma prece, uma visita a um hospital a pessoas que professem, comunguem da mesma crença religiosa que eu? Isso seria o certo? Olha o que São Luís nos responde: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Então, repetindo, a resposta
resposta: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Ora, se todos nós somos irmãos, independente do credo religioso que estamos professando, eu tenho que ajudar a todos indistintamente. A dor do próximo independe da religião que ele professa. A doença que ele está passando no momento independe. E nada melhor do que a gente analisar o que está acontecendo na presente existência, no presente momento. A pandemia, a Covid-19, ela ataca tanto o rico, quanto o milionário, quanto o pobre, o miserável, o negro, o branco, o amarelo, o índio. Quem é melhor do que quem nesse exato momento? Ninguém. Todos nós precisamos do auxílio um dos outros. Todos nós precisamos das orações, das vibrações, das energias uns dos outros, independente da religião. Todos os cientistas que estão envoltos em descobrir a cura para essa pandemia professam religiões distintas. Então, que nós saibamos, como nos fala São Luís, ter o pensamento voltado para atendermos a esse sentimento cristão. Então, o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Então, se ele é do partido A, do partido B, se ele é da religião A, da religião B, da religião C, não interessa qual a sua opinião. Ele precisa de um prato de comida? Por que não dá? Só porque ele não é católico como eu, espírita como eu, ortodoxo como eu? Então nós temos que saber nos colocar no lugar do outro, a empatia. Nós temos que ter essa empatia, sentir o que o outro está sentindo, para que aí sim nós possamos praticar a verdadeira caridade. Obedeceria um cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Nós estaríamos fazendo o que o Cristo nos ensinou? Se a gente deixasse de lado, deixássemos de amar os nossos inimigos em virtude da religião que professa? Que mérito teríamos nós, já nos diz o Evangelho, se amássemos somente os nossos amigos, somente os nossos entes queridos? Os bandidos, por acaso, também não fazem? Eles não amam os seus familiares, eles não amam aqueles que estão à sua volta? Então nós devemos amar todos indistintamente, e é o que a resposta nos dá. Socorram, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for inimigo da religião, este será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo-o, faria que o odiasse. Se você quer que alguém ame a sua religião, pratique o amor para com ele, auxilie-o naquilo que ele necessita, se é de um agasalho, se é de uma palavra de conforto, se é de um abraço, de um sorriso, de uma oração, de um abrigo. É a única forma que nós temos para fazer com que esse irmão possa respeitar a nossa religião, porque ele estará vendo em nós um ser que não repele o outro simplesmente por não comungar da sua mesma opinião, da sua mesma religião. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Ou seja, se nós professamos uma religião, nós não podemos ir contra a religião dos outros. Nós não podemos blasfemar, maldizer, execrar a religião que nós não comungamos, simplesmente por não concordar com o outro. Isso é intolerância religiosa. Que homem de bem sou eu, que só respeito aqueles que comungam da mesma opinião, da mesma religião que eu professo? Então, eu, por exemplo, como espírita, respeito a todas as religiões,
Porque, como eu disse no começo, todas as religiões, desde que elas nos tornem homem de bem, desde que nós cumpramos os mandamentos do Cristo, a lei de amor e de caridade, fazendo aos outros que gostaríamos que nos fosse feito, e amando a Deus e respeitando em tudo que temos, em tudo que somos, independe a religião que nós estamos professando. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. A isso se chama confiança. Se nós temos essa convicção plena, nós estamos tranquilos, independente da religião. Toda religião tem que ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nós devemos agradecer, ser gratos a Deus a todo instante. Nós devemos louvar a Deus por tudo, glorificá-lo sempre. E principalmente agradecer, porque muitas das vezes nós temos muito mais do que mereceríamos. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Será que realmente é desta forma que nós estamos agindo no nosso dia a dia? Então, a religião que faz com que nós hajamos desta forma, certamente é a melhor religião. Nós temos que fazer o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Como diz na passagem, que mérito eu terei se eu convido um amigo para almoçar na minha casa, sabendo que depois, por retribuição, ele também vai me convidar para almoçar na casa dele? Sem interesse. Será que eu tenho capacidade, altruísmo, para convidar aquele morador de rua que não vai ter oportunidade de me retribuir este almoço para almoçar na minha casa sem interesse algum, simplesmente para praticar o bem pelo bem? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Então, mais uma vez, nós repetimos, não é a crença que nos faz melhor, são as nossas atitudes, é a fé que nós temos em Deus. A religião nos dá o norte, por isso a expressão religar, fazer com que nós nos voltemos, nos religuemos, entremos nos trilhos novamente em direção a Deus, nosso Pai. E muitas das vezes os nossos problemas, quando surgem à nossa porta, são justamente porque nós nos desviamos dessa prática do bem. Porque todas as vezes que nós estamos imbuídos de um propósito maior, que é a lei de amor e de caridade, evidentemente nós somos assistidos por espíritos de luz, por anjos guardiães, como queiram chamar, por espíritos protetores, por entes queridos que se encontram no plano espiritual e que velam e nos intuem a todo tempo. Quando falávamos aqui na vez passada sobre a oração dominical, a oração do Pai Nosso, nós dizíamos sobre isso. Então, que nós possamos realmente estar ligados a Deus a todo tempo, a Jesus, nosso guia e modelo, para ver o que foi que Jesus fez aqui na terra, a quem que ele julgou, a quem que ele condenou, o que foi que ele disse para a mulher adulta, quando ela estava para ser apedrejada, o que ele disse para todos aqueles que a cercavam: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Quem de nós não possui pecado? Quem de nós não erra dia após dia? Quem de nós não cai dia após dia? Por que atirarmos pedras nas vidraças alheias se nós somos vidraças? Então nós temos que pensar as nossas atitudes no nosso dia a dia. Nós temos que saber respeitar a crença
dos nossos irmãos. A intolerância religiosa não vai nos levar a lugar nenhum. Todas as religiões têm pessoas que praticam o bem. Nós temos exemplos estampados em todas as religiões. Madre Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara, Betinho, Chico Xavier. Então são diversas as religiões que nos trazem dia após dia pessoas com uma espiritualidade, com uma luminosidade enorme a praticar o bem sem se preocupar com a religião. Que ela seja um exemplo para que nós possamos seguir. O Chico bem disse, e no Espiritismo nós aprendemos que é fora da caridade que não há salvação, não é fora da religião que não há salvação. Quem é a religião? O que é a religião? Sem os atos de amor ao próximo. Então nós temos que ser realmente caridosos. Fora da caridade não há salvação, não é na religião. Se toda religião praticar a caridade, como nós falamos no início, em toda a sua inteireza, todos nós seremos salvos. E o que é ser salvo? Ser salvo nada mais é do que estarmos alheios a todo o egoísmo, a todo o orgulho que impera grandemente dentro de cada um de nós. É voltarmos a ser humildes, caridosos, a fim de que possamos realmente receber todas as benesses que Deus disse que teríamos com a prática do bem, com amor ao próximo. Referente a Jesus, quanto aos que não o quisessem receber nem ouvir, recomendou ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Jesus, quando pediu que os apóstolos fossem esparramar os seus ensinamentos por todas as regiões da Galileia, o que foi que ele disse quando os apóstolos não fossem recebidos numa residência? Ele pediu que eles fossem amaldiçoados, que os apóstolos agissem com violência contra essas pessoas que não quisessem recebê-los? Não, mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. Isso é a prática da caridade, isso é a prática da verdadeira religião. É ter condescendência para com aqueles que não comungam da mesma religião que a nossa. É ter parcimônia, é ter empatia. E muitas das vezes, quando alguma pessoa bate às nossas portas, distribuindo um panfleto, professando outra religião, trazendo uma mensagem, o que é que muitas das vezes nós agimos? Batemos a porta e dizemos que somos de determinada religião que não queremos ouvir, mas nós podemos, pelo menos, tratar com respeito, com educação, verificar qual é a mensagem que ela tem para nos passar, se é algo de bom, se é algo que está de acordo com os ensinamentos do Cristo. Não importa que religião que é, se é protestante, se é católica, se é espírita, se é umbandista, se é ortodoxa, se é islamismo, não importa, desde que pratique os ensinamentos do Cristo. É isso que vai permear a nossa existência neste plano terra, fazendo com que possamos realmente nos tornarmos cada vez cristãos, pessoas melhores. Se há algo que seja permitido impor, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de levá-los a admitir seja agindo com violência. A convicção não se impõe. Ou seja, é através do exemplo, é através do bem que praticamos, é através da fraternidade que nós exteriorizamos que realmente nós vamos demonstrar qual é o tipo da nossa religião que estamos professando. Então, que nós possamos passar a pensar sobre isso, que nós possamos, se não ainda não o fazemos, ter respeito para com a crença alheia, com a convicção do nosso semelhante. Se ele está agindo de acordo com os ensinamentos do Cristo, torna a repetir. Pouco importa qual é a sua religião.
ele está fazendo o bem, está exercitando a fraternidade e a solidariedade, e deveríamos nós também seguir os seus exemplos. Então, o que faz a pessoa melhor, torno a repetir, são os nossos atos em relação ao nosso próximo. São as nossas atitudes com relação aos ensinamentos que o Cristo nos deixou. E aí sim, nós vamos conseguir, exterminando pouco a pouco com essa intolerância que ainda permeia não só no Brasil, mas em outros rincões do mundo. A intolerância ainda é sentida, ainda é vivenciada por muitos. Quantos, por ignorância, quebram imagens de outras religiões, põem fogo em templos religiosos? Que exemplo de amor, de caridade, de benevolência, de indulgência esse ser está praticando? Que tipo de exemplo ele está deixando para os adeptos da sua religião? Não existe religião melhor do que a outra. Torno a repetir, a melhor religião é aquela que pratica a lei de amor e de caridade deixada por Cristo. É aquilo que Deus espera que nós façamos em relação ao nosso semelhante. É isso que vai nos tornar homens de bem. É isso que verdadeiramente vai fazer com que partamos deste plano para a nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual, levados com amor, com sentimento, com coisas boas do coração. Essa é a nossa passagem para o plano espiritual. Não é o ouro que nós amealhamos, não são os bens materiais que nós juntamos. Então nós devemos amealhar, sim, atitudes de bem, de fraternidade, de solidariedade, de amor, de carinho para com o nosso próximo. Essa vai ser a passagem que será cobrada quando adentrarmos o mundo espiritual de volta à nossa verdadeira pátria. Todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade. Como se pode reconhecer a que tem o direito de se posicionar assim? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, pela prática da lei de amor e de caridade, em sua maior pureza e sua aplicação mais abrangente. Essa resposta nos foi deixada pela espiritualidade maior no livro dos Espíritos, na questão 842, quando Kardec indagou da espiritualidade maior. Todas as doutrinas têm a pretensão de ser única expressão da verdade. Como se reconhecer a que tem o direito de se posicionar assim? Então, qual é a religião que pode dizer que é a única, que é a melhor? É aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Ou seja, pela prática da lei de amor e de caridade, em sua maior pureza e sua aplicação mais abrangente. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Será que, como na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas como perdoamos os nossos ofensores? Será que nós perdoamos realmente? Ou é só de boca para fora? A gente pede perdão a Deus, mas nós perdoamos o nosso semelhante? Como ofertar o nosso óvulo a Deus se nós estamos ainda em débito com o nosso semelhante? Se nós ainda não conseguimos perdoá-lo? Deixai a vossa oferenda à beira do altar e ide primeiro conciliar-se com o seu semelhante, para aí sim, depois ser agradável a oferta que você faz a Deus. Por isso, eu, Wagner, quando faço a oração do Pai Nosso todos os dias, digo: perdoai as minhas ofensas na medida em que perdoar os meus ofensores. Porque seria hipocrisia da minha parte querer perdão se eu não consigo perdoar o meu semelhante. Eu não posso pedir para mim aquilo que eu não tenho condições de dar. Como diz o Chico, sempre dizia, nós não podemos querer cobrar do outro aquilo que nós ainda não temos condições de dar. Então, que nós possamos primeiro ser exemplo, para depois a gente ter condições de cobrar do nosso próximo
aquilo que nós queremos que ele faça de acordo com as Escrituras. A esse sinal, reconheceis que uma doutrina é boa, já que toda doutrina que semear a desunião e estabeleceu uma demarcação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. Estou complementando essa questão quando Kardec indagou na espiritualidade qual seria a melhor religião. Então está aí, reconheceis que é uma doutrina boa, já que a doutrina que semear desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. Não existe uma religião que possa dizer que é a única, porque toda aquela que praticar a lei de amor, de caridade, que praticar a união entre os povos, entre os irmãos, essa sim será uma verdadeira religião. Então, nós temos que estar cientes de que a verdadeira prática da caridade, através da benevolência, da indulgência e do perdão, é que nos levará realmente à comunhão com Deus, com Jesus e com a espiritualidade maior. E que possamos realmente, no nosso dia a dia, passar a pensar diferente, olhar as atitudes e não o nome que professa aquela determinada religião. Nós temos que ver atitudes do ser humano, se ele congrega ou se ele está praticando a desunião, se ele está congregando, se ele está unindo. Essa religião é a que é a religião boa. Se ela está dando subsídios para que o ser possa cada vez mais progredir na sua elevação moral e espiritual rumo à escada de Jacó, que nos levará com toda certeza a mundos celestiais, aí sim nós estaremos convictos. Então, a melhor religião é: fora da caridade não há salvação. Que Deus possa nos iluminar, possa derramar tua luz sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que Jesus possa continuar sendo nosso guia e modelo em todas as nossas atividades, em todas as situações em que nos depararmos em nossas vidas, seja na dificuldade, seja na alegria. E que a gratidão, a espiritualidade maior, que sempre nos acompanha, sempre nos intui, possa também ser um sinal todos os dias em nossas orações, matinal e noturna. E que possamos sempre lembrar desses seres que nos acompanham, nos intuindo sempre a prática do bem. Que Jesus possa, então, na sua misericórdia infinita, nos conceder sempre oportunidades como essa de aprendizado, a fim de que nós possamos, com a nossa pequenez, com a nossa modéstia, com a nossa simplicidade, auxiliar naquilo que pudermos o nosso semelhante, seja com um pedaço de pão, com um abraço, com um sorriso ou com oração. Que Maria possa nos guiar, nos cobrir com o manto sagrado que cobriu Jesus, dando-nos a proteção necessária para o nosso dia a dia. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão, gratidão, gratidão.